I want to say thank you. Obrigado to Pastor Fabian, Pastor Katusha for inviting me and allowing me to minister here. Quero agradecer também a pastor Fábio e pastora Catiúcia por ter-nos aqui, tá? Permitindo a gente ministrar a palavra de Deus aqui também. I am very excited about what God wants to do here tonight. Estou muito ansioso pelo que o Senhor quer fazer aqui essa noite. Hallelujah. Aleluia. I have felt the presence and the quickening of the Holy Spirit all day. Eu tenho sentido a presença do Senhor junto comigo o dia inteiro por causa de hoje. And I feel him in this place tonight. E eu sei que Ele está neste lugar essa noite também. Amen. Amém. Turn to your neighbor and say, Vire para o seu vizinho e fala: you won't leave here like you came. você não vai sair da mesma forma que chegou. Now turn to your other neighbor and say, Agora vira para o seu outro vizinho e diga: you won't leave here like you came. você não vai sair do mesmo jeito que chegou. Amen. Amém. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. Now I want you to say, Agora eu quero que vocês falem: I will not leave here eu não vou sair daqui do mesmo jeito que like I cheguei. came. Do mesmo jeito que cheguei, não. In the name of Jesus Em Christ. nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia. Can you stand up with me? Vocês podem ficar de pé, por And let's gentileza? pray. E vamos Hallelujah. orar ao Lift Senhor. up your hands Levante as suas and mãos invite the Holy Spirit. e chamem o Senhor, chame o Espírito Santo. Say, oh Holy Spirit. Diga: o Espírito Santo. Say, oh Holy Spirit. O Espírito Santo, Take more of me tome mais de mim and give me more of you. e me dê mais de ti. Say it again. Oh Holy Spirit. Novamente: o Espírito Santo, Take more of me tome mais de mim and give me more of you. e me dê mais de ti. Hallelujah. Now lift up your voice and pray. Aleluia. Agora Lift up your voice. elevem a sua voz Lift e up your orem. voice. Come, Eleve a Holy voz. Spirit. Ó Espírito Shatabarabatakeya. Santo. Come, Holy Spirit. Vem, Espírito Move, Santo. Holy Spirit, in this place. Mova-te, Send your Espírito Santo, fire neste on us, lugar. oh God. Desça o teu Send the fogo neste fire of your lugar. Holy Vem Spirit. o teu fogo santo neste lugar, In o the Espírito mighty name of Santo. Jesus No Christ. poderoso nome de Jesus Cristo. Arrest every demonic power. Amarre todo o poder do inimigo neste lugar. Arrest every spirit of limitation. Amarre todo espírito que venha limitar-nos essa noite. Remove every demonic influence. Está repreendido todo o poder demoníaco neste lugar. And fill us, Holy Spirit, with your fire. E preenche-nos com teu fogo, Espírito Santo. In the mighty name of Jesus No nome Christ. poderoso de Jesus Cristo. Amen. Amém. Hallelujah. Thank you, Aleluia. Lord. Obrigado, Jesus. Amen. You can be seated. Podem se sentar, igreja. Amen. Amém. How many of you know that the man of God needs the anointing Quantos de vocês aqui sabem que um homem de Deus precisa de unção in order to deliver the word of God? para que ele possa entregar a palavra de Deus? And the church of God E a igreja de Deus needs the anointing precisa da unção to hear the word of God. para que ele possa ouvir a palavra de Deus. Amen. Amém? Thank you, Lord Jesus. Obrigado, Jesus I was very Cristo. thankful for the prophetic dance tonight. Eu agradeci muito a Deus pela dança profética que aconteceu aqui essa noite. One of the dancers came up with a Bible, Uma das dançarinas estava com a Bíblia nas mãos. and I hadn't seen anybody dance with a Bible yet. E eu nunca na minha vida vi alguém dançar com a Bíblia na mão. And I believe the Lord confirmed the word that God has given me tonight. E eu acredito que através desse ato profético o Senhor confirmou a palavra que eu vou trazer essa noite. Amen. Amém. Through that prophetic dance. Por causa dessa dança profética ministrada. Do you love the word of God? Vocês amam a palavra de Deus? Amen. Hallelujah. Hallelujah. God wants us to speak his word back to him. O Senhor deseja que nós proclamamos a palavra dele de volta a ele. God wants us to pray his word back to him. O Senhor quer que nós oramos a palavra dele de volta para ele. The only kind of prayer that God will answer is a prayer filled with his word. O único tipo de oração que o Senhor vai responder é uma oração que está plena e cheia da palavra dele. Because God does nothing without his word through his Holy Spirit. Porque o Senhor não faz nada através da palavra dele sem o Espírito Santo. Amém? Amém?
God does nothing without His Word through His Holy Spirit. O Senhor não faz nada sem a palavra dele, se não for através do Espírito Santo. It is the job of the Holy Spirit to take God's Word and put force, power to it. É atributo do Espírito Santo pegar a palavra do Senhor e dar forças a essa palavra. It is the job of the Holy Spirit to put force to the Word of God. É um atributo do Espírito Santo para dar força à palavra de Deus. God does nothing without His Word through His Holy Spirit. O Senhor não faz nada com a sua palavra se não for através do seu Espírito Santo. And we need to be in a position where we can hear the spoken Word of God. E nós precisamos estar numa posicionados para que possamos ouvir a palavra santa do Senhor. God is always speaking. O Senhor está sempre falando. But are we in a position to hear what He is saying? Mas será que nós estamos posicionados para conseguir ouvir o que Ele está dizendo? Amen? Amém? Amen? Amém? And God, the theme of this conference is watchmen. E por causa do que o Senhor tem falado aos pastores, o tema dessa conferência é atalaias. And the most important thing about a watchman E a coisa mais importante de um atalaia is that he has eyes to see and ears to hear. é que ele tem olhos para enxergar e ouvidos para ouvir. It is the most important thing. É a coisa mais importante. Therefore, we must have our eyes positioned to where we can see what God is doing. Então, por isso devemos ter os nossos olhos posicionados para que possamos enxergar as coisas We concretamente. must have our ears positioned to hear what God is saying. Nós precisamos ter os nossos ouvidos posicionados para ouvir o que o Senhor está dizendo a nós. But I'm not talking about our natural eyes or our natural ears. Mas não estou dizendo sobre os nossos olhos normais e nossos ouvidos normais. I'm talking about the senses of your heart, the eyes and the ears of your heart. Eu estou falando sobre os sentidos do seu coração, seus olhos e ouvidos do seu coração. Amen? Amém? And my prayer tonight Que minha oração essa noite is that God will give you eyes to see seja que o Senhor dê olhos para que vocês possam enxergar and ears to hear e ouvidos para que vocês possam ouvir what He is saying to this church, o que Ele está dizendo a essa igreja, what He is saying to your community, o que Ele está dizendo às suas comunidades and what He is saying to your nation. e o que Ele está dizendo à nossa nação. Amen? Amém? Amen. Amém. Let's turn in our Bibles to John chapter 5. Podem abrir a Bíblia em João capítulo 5. Tonight the title of my message is Living by the Voice of God. O título dessa palavra de hoje é Vivendo através da palavra de Deus. Living by the voice of God. Vivendo através da palavra de Deus. So let's read a few scriptures and then we will get into our message. Então vamos ler algumas escrituras, né, partes da escritura e vamos entrar na palavra. John chapter 5 verse 19. João 5 verso 19. Therefore Jesus answered and was saying to them, Truly, truly I say to you, the Son of God can do nothing of himself unless it is something he sees the Father doing. For whatever the Father does, these things the Son also does in like manner. João 5,19 diz: Jesus lhes deu esta resposta: Eu digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que ver o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Now let's go to verse 30. Agora abre para o verso 30. Jesus said, I can do nothing on my own initiative. As I hear, I judge. And my judgment is just, because I do not seek my own will, but the will of him who sent me. No verso 30 diz: Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele a quem me enviou. Amen. Let's turn to one more verse in Matthew chapter 4.
Podem abrir agora em outro verso, em Mateus capítulo 4. Matthew chapter 4, verse 4. Mateus capítulo 4, verso 4. Jesus, after he was baptized, was led into the wilderness to be tempted by the enemy. Jesus, quando ele foi batizado, ele foi levado ao deserto para que ele pudesse ser tentado pelo diabo. And after fasting for 40 days and 40 nights, the Bible says he then became hungry. E a Bíblia diz que depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, ele ficou com fome. Satan came to him and tempted him Satanás veio até ele e tentou ele, to turn the stones into bread. para que ele pudesse transformar as pedras, as rochas, em pão. But we just read that Jesus said, I can do nothing on my own initiative. Mas acabamos de ler que Jesus mesmo disse que eu não posso fazer nada se não for o Pai quem ordenou. He could do nothing by any other suggestion. Ele não poderia fazer nada se não fosse o Pai que ordenou. Não podia fazer nem a vontade dele. Except by what he saw from his father and heard from his father. A não ser que ele visse do Pai ou ouvisse o Pai falar. And even though he was hungry, E mesmo que ele estivesse com fome, this was his response. essa foi a resposta dele. But he answered and said, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God. E está dito assim, Mateus 4, verso 4. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amen. Amém? One more time. Man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds or is spoken from the mouth of God. Mais uma vez, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amen. Amém. This has been the theme of my walk with Jesus Christ. Esse tem sido o tema da minha caminhada com Jesus Cristo. When I first surrendered my life to Jesus Christ, this was one of the verses that was the theme of my walk with Jesus. Quando eu primeiro me entreguei a minha vida a Jesus Cristo, essa foi a palavra que gravou no meu coração e sempre vivi através dela. And living by this word E vivendo através dessa palavra, has given me audience with leaders of the United States of America. vivendo por essa palavra, tem me dado a audiência como pessoas importantíssimas em poder, em cargos governamentais nos Estados Unidos. Not because I was an important person, Não porque eu era uma pessoa importante, but because the Spirit of the Lord put me there. mas porque o Espírito de Deus me colocou naquele lugar. Living by this verse led me to go to Africa. Vivendo através desse verso que a gente acabou de ler, me levou a ir para a África, To meet Apostle John Chi. para que eu pudesse conhecer o apóstolo John Chi. But I had always told the Lord I had a condition called pancreatitis. I always told the Lord I couldn't go to Africa unless He healed my stomach. Mas a minha vida inteira tive uma doença no pâncreas, onde me impedia de fazer certas coisas. E eu falei ao Senhor, por causa disso, eu não posso ir, a não ser que o Senhor me cure. But the Lord told me I had to go. Mas o Senhor disse, vá assim mesmo, eu preciso que você vá. And I went to Africa not because I needed healing, E eu fui para a África, não porque eu precisava de cura, but because I obeyed the voice of God. mas porque eu tinha que obedecer a palavra de Deus. And I was healed of a 20-year condition of pancreatitis. E eu fui curado de uma doença no pâncreas que eu tinha por 20 anos. Amen. Amém? Because I obeyed the voice of God. Porque eu obedeci a palavra de Deus e a voz dele. And because I obeyed the voice of God, E porque eu obedeci a voz dele, I was chosen to give a gift to Apostle John Chi. e porque eu obedeci, eu fui escolhido por Deus para dar um presente ao apóstolo John Chi, From the President of the United States, Donald J. Trump. Enviado pelas mãos do presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump. Not because I'm an important person, Não porque eu sou uma pessoa importante, but because I obeyed the voice of God. mas porque eu obedeci a palavra de Deus. Many people come to me and say, "How did you get into your ministry? Muitas pessoas chegam a mim e perguntam como que você entrou no seu ministério? How did you get to minister in
these popular places, these important places? Como que você conseguiu chegar a ministrar nesses lugares tão conhecidos e populares? I say it's because I obeyed the voice of God. E eu disse, é porque eu obedeci a palavra de Deus. Amen? Amém? I preached on the streets of America when it wasn't popular. Eu preguei e ministrei nas ruas dos Estados Unidos quando não era uma coisa legal a se fazer. Because the voice of God told me to. Porque a voz de Deus me ordenou a fazer. And because of preaching on the streets, E por eu ter ministrado nas ruas, I ended up in the capital of the United States of eu America. acabei sendo enviado ao Distrito Federal dos Estados Unidos. You want to know how to get to your president's office? Você quer saber como entrar no escritório do seu presidente? Do what God tells you to do. Faça o que Deus mandar você fazer. If he says feed the poor, feed the poor. Se ele te disser dar comida aos pobres, dê comida aos pobres. If he says visit the widow, go visit the widow. Se for para você ir visitar uma viúva, vai visitar a viúva. If he says go to the streets and preach, Se ele disser para você ir às ruas pregar, obey him. obedece a ele. I don't know about here in Brazil, but in the US, preaching on the streets is the lowest. Eu não sei como é aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, pregar na rua é igual poeira no chão. The people don't like you to preach on the streets. As pessoas não gostam que você venha pregar nas ruas. And especially the church does not like you to preach on the streets. Ainda mais a igreja não gosta que você vá pregar nas ruas. But I had to obey what God had told me to do. Mas eu tinha que obedecer o que Deus tinha mandado eu fazer. Amen. Amém? These verses in John chapter 5 show us that Christ could do nothing unless he saw his Father do it or heard his Father speak it. Esses versos do capítulo 5 do livro de João nos mostra que Jesus não podia fazer nada se Deus não mostrasse para os olhos deles ou falasse no ouvido dele. Jesus was the only begotten Son of God. Jesus era o Filho único de Deus. But he came to make us all children of God. Mas ele veio à Terra para que todos nós pudéssemos ser How many filhos de children of Deus. God do we have here? Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Amen. Amém. And the child of God, the Son of God, E o Filho de Deus, o Filho de Deus, o único Filho de Deus, showed us the example of how we are to serve the Father. mostrou a nós como exemplo a própria vida como servir e obedecer a Deus. We cannot do anything without seeing our Father do it. Nós não podemos fazer nada se a gente não ver o nosso Pai fazer. We should not make a judgment on anything unless we hear what God is saying about it. Nós não podemos julgar a nada se a gente não ouvir o nosso Pai dizer algo sobre aquilo. Jesus is speaking that our hearts need to be in a position to hear and to see what God is doing. Jesus está nos dizendo que precisamos estar numa posição onde o nosso coração consegue enxergar e ouvir o que o Senhor está fazendo. When you hear the spoken word of God, Quando você ouve a palavra dita do Senhor, it becomes a part of you. ela se torna parte de você. And when it becomes a part of you, E quando ela se torna parte de você, then you can move in the power of that word. aí sim você pode andar através do poder dessa palavra. Amen? Amém? If you try to move before that word is a part of you, Se você se mover antes que essa palavra se torne parte de você, you will only be going through empty actions. você somente irá através de atos vazios. You will only be speaking empty words. Você somente dirá palavras vazias. You may be praying, Você pode estar até orando. you may hear yourself, Você pode até se ouvir falar. your friend may hear A yourself, pessoa que estiver do seu lado pode te ouvir falar. but God will not hear you. Mas Deus não vai te ouvir. I don't want my words to be in vain. Eu não quero que as minhas palavras sejam em vão. Jesus said that man is to live not by natural bread, but by every word that is spoken by the mouth of God. Jesus nessas passagens disse que nem só de pão o homem viverá, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus.
Every Christian is called to hear and to learn the voice of God. Todo cristão é chamado para ouvir e entender e decifrar a voz de Deus. And to live your life because of that spoken word. E viver a sua vida através dessa palavra pregada. It is not just for the ministers of God. Não é somente para os ministros da palavra de It is Deus. not just for the prophet or the apostle or the pastor. Não é somente para o profeta, para o apóstolo ou para o pastor. It is for all believers. É para todos aqueles que creem em Jesus. Amém? Amém? Jesus said that my sheep hear and know my voice. Jesus disse que as minhas ovelhas escutam e reconhecem a minha voz. And 3 times in John chapter 10, E 3 vezes no livro de João, capítulo 10, he makes reference to the sheep hearing the shepherd's voice. ele faz referência das ovelhas ouvindo a voz do pastor. It says they follow him because they hear his voice. A palavra diz que eles seguem a ele porque elas conseguem decifrar e reconhecer a voz dele. It says that they know the voice of the shepherd and a stranger they will not follow. A palavra diz que a ovelha reconhece a voz do pastor e não segue a voz de estrangeiros. If you are a follower of Jesus Christ, you must learn his voice. E se você for um seguidor de Cristo verdadeiro, você precisa reconhecer a voz dele. If you are one of his sheep, Se você for ovelha dele, then you must learn his voice. então você precisa aprender a ouvir a voz dele. Otherwise, you will be snatched away by the enemy. Senão você será pego pelo inimigo. You may ask, what is the difference between the spoken word of God and the written word of God? Você pode até se perguntar qual é a diferença entre a palavra dita, proferida pelo Senhor, ou a palavra escrita do Senhor. The written word of God is simply the spoken word of God written down in the Bible. A palavra dita do Senhor é simplesmente a mesma palavra que está escrita. It says, holy men of God were inspired by the Holy Spirit. A palavra diz que homens santos foram incentivados pelo Espírito Santo a escreverem. They heard the word and they wrote it down. Eles ouviram a Deus falar a palavra dele e escreveram. But when Jesus in Matthew 4 is talking about living by the spoken word of God, Mas quando Jesus diz em Mateus 4 a viver através da palavra dita do Senhor, it also includes what God speaks to us as individuals. ela também fala do que o Senhor fala a nós como pessoas individuais, o que Ele fala ao nosso coração. And God can speak to us through visions and dreams. E Deus também pode falar conosco através de visões, sonhos. He can speak to us in a still small voice. Ele consegue falar conosco através de uma voz macia e doce. We can feel the leading of the Holy Spirit through circumstances. Nós conseguimos sentir o Espírito Santo nos direcionar através de alguma circunstância da nossa vida, Guiding us into a certain direction. nos direcionando, nos guiando em uma certa direção. Or it can be literally you hear the audible voice of God. Ou você literalmente ouvir a voz de Deus. God can speak to us in many ways. Deus consegue falar e pode falar conosco de várias formas. But take note of this. Mas anotem isso. The spoken word of God A palavra dita do Senhor will never contradict nunca vai dizer algo contrário, or go against the written word of God in the Bible. ou vai invalidar a palavra escrita do Senhor. Amen? Amém? The spoken word of God A palavra dita do Senhor will never go against or contradict nunca vai contra nem vai contradizer the written word of God. a palavra escrita do Senhor. Amen. Amém? Take everything that you hear or you believe you hear in your heart Pegue tudo que você ouvir ou acredita que for Deus falando no seu coração to God's word. e confira na palavra de Deus. Amen. Make God's word the standard for your life. Faça com que a palavra escrita seja o padrão para confirmação. Jesus lived by the scriptures. Jesus vivia através da palavra de He Deus. lived to fulfill the scriptures. Ele viveu para cumprir a palavra de Deus. But just as important as knowing God's word, Mas o quão importante é viver e conhecer a palavra de Deus, he knew he had to hear and see
what the Father was doing. Ele sabia que ele precisava ouvir e enxergar o que o Senhor falava para ele. Most Christians do not understand the importance of this. Muitos cristãos não sabem quão importante é ouvir e enxergar o Senhor. I see many people making their own plans Eu vejo muitas pessoas fazendo os próprios planos sem consultar a Ele. and then asking God to bless their plans. E depois pedem a Deus, Senhor, abençoa o meu plano. How many people have I seen that are looking for a spouse? Quantas pessoas aqui eu já vi, não aqui necessariamente, mas quantas pessoas eu já vi que estão à procura de um cônjuge. And find one they're interested in. E até encontram alguém que despertou o interesse And deles. they begin a relationship. E assim eles começam um relacionamento. But they don't ask God what his opinion Mas is. eles não perguntam a Deus qual é a opinião dele sobre isso. They get into the relationship before they ask the Holy Eles Spirit. entram no relacionamento antes de perguntar ao Senhor. You need to ask the Holy Spirit before you even say hello. Você tem que perguntar ao Espírito Santo antes mesmo de dizer um oi a essa pessoa. If you're interested in somebody, Se você tiver interesse em alguém, go pray about it. vai orar sobre isso. Don't go talk to them. Não vai conversar com a pessoa. Don't just go start and compare your lives to each other and see if they're compatible. Não vai simplesmente comparar a sua vida com a da outra para ver se bate ou não. The devil will show you many things that are compatible with you and this other person. O inimigo pode até te mostrar muitas coisas que bate junto com a outra pessoa. Rebecca knows this is one of my favorite topics. A Rebeca sabe que esse é um dos tópicos favoritos que eu tenho. And we've had to put the reins on Rebecca. E a gente teve que colocar uma viseira, uns freios nela. Say, oh, not so Não, bad. não vai não, Rebeca. Segura. Nah, I'm just picking on her. Não, eu tô brincando com ela. How many people have gotten into trouble because they didn't ask the Lord first? Quantas pessoas já se encrencaram porque não perguntaram a Deus primeiro o que fazer? I see I hit an important subject. Yeah, this topic is very, very political. É bem político esse assunto, né? Do I have all the mothers on my side? As mães estão no lado do pastor? Ah, You have their approval. okay, because one of the problems is the mothers are always saying to their children, when are you going to get married? When are you going to get married? Dos problemas é que muitas vezes as mães chegam para os filhos: quando que você vai casar? Já arrumou uma namoradinha? It's the truth. É a verdade, ué. Só que não. Pode não. Mama, you need to be praying for the right person for Mãe, your children. você precisa orar para que os seus filhos encontrem a pessoa certa. Not Amém. going out there and finding candidates. Não é só sair e procurar candidatos possíveis. Okay, we'll leave that subject alone. Vamos deixar esse tópico para outro dia. I've hit that one hard enough. Esse aí, eu já dei uma cutucada nesse assunto o suficiente por hoje. Many Christians think that it's just good enough to read their Bible. Muitos cristãos acham que é o suficiente simplesmente ler a palavra. And it's very important to learn the scriptures. Mas realmente é importante aprender e conhecer as Escrituras. It is of utmost importance to learn the Word of God. É muito importante, a coisa mais importante realmente é é ler e conhecer a palavra de Deus. But Jesus learned it was also just as important to be hearing the spoken Word of God, the revelation of His Father. Mas Jesus também sabia o quão importante era ouvir a voz de Deus ministrar no coração dele. We must study, we must meditate on the written Word of God until it becomes the spoken Word of God. Nós precisamos estudar a palavra dele escrita e meditar nela até que a palavra escrita se torne a palavra dita em nós. Amen? Amém? We must study diligently
Be devoted to studying the Word of God until it becomes alive and is spoken and becomes a part of our hearts. Precisamos ler diligentemente e detalhadamente estudar a palavra para que ela possa realmente se tornar algo parte de nós e fazer parte das nossas vidas. Amen? Amém? It is dangerous to not live by the spoken word of God. É extremamente perigoso não viver através da palavra dita do Senhor. And Jesus is making a point in Matthew that the spoken word of God is to be as important to you as food. E no livro de Mateus, Jesus deixa extremamente claro o quão importante é que a palavra dita do Senhor seja como alimento para você. Our spiritual man must be fed, empowered and motivated by the spoken word of God. O nosso espírito precisa ser alimentado e preenchido com a palavra dita do Senhor. Have you made God's word the standard for your life? Você tem feito a palavra de Deus como algo padrão na sua vida? Have you learned to hear his voice in the scriptures? Você tem aprendido a ouvir a voz dele na palavra escrita? Have you positioned your heart so you can hear his voice? Você tem colocado o seu coração numa posição que consiga ouvir a palavra dele? Is God's word as important to you as food is to your body? A palavra de Deus é tão importante para você como o alimento é para o seu corpo? Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, you do not love God any more than Você- you love his word. você não pode amar a Deus mais do que a própria palavra dele. Você tem que amar o mesmo. I'll say it again. You do not love God Vou dizer novamente, você não pode amar a Deus any more than Mais- you love his word. do que você ama a palavra dele. Your love for God is reflected by your love, your commitment and devotion to his word. O seu amor de Deus reflete no quanto você ama e é devoto à palavra dele. You cannot love Jesus any more than you love his word, Você não pode amar a Jesus mais do que você ama a palavra dele. because Jesus is the word of Porque God. Jesus é a palavra viva, é o verbo vivo. Jesus is the revelation of the Father. Jesus é a revelação do Pai. Jesus is the spoken word of God to you and I. Jesus é a palavra dita do Senhor. When you see Jesus, you see the Father. Quando você vê Jesus, você vê o Pai. When you hear Jesus, you hear the Father. Quando você ouvir Jesus, você ouve o Pai. And his words are life. E a palavra dele é vida. His words are the bread from heaven, A palavra dele é o pão que desceu do céu, come to give us eternal life. que veio para nos dar vida eterna. Amen. Amém? We must position ourselves to be able to receive the revelation of his spoken word. Nós precisamos nos posicionar para que possamos receber a palavra revelada de Deus. You cannot be a watchman unless your heart is positioned to hear and see and receive the revelation of God's word. Você não pode ser um atalaia se o seu coração não está posicionado para ouvir, ver e receber a palavra dita do Senhor. So how do we position ourselves in our hearts to receive God's spoken word? Então, como que nós podemos nos posicionar para receber no coração a palavra dita do Senhor? I'm glad you asked. Fico feliz porque vocês me perguntaram. It is of utmost importance that our hearts are cleansed and sanctified by the word of God. É de extrema importância que os nossos corações sejam santificados e purificados pela palavra santa do Senhor, In order to hear the spoken word of God. para que assim possamos ouvir a palavra dita dele. The word that you have already heard, A palavra que você já ouviu, you must have a willingness você precisa estar disposto to listen and obey it. a ouvi-la e obedecê-la. When you do, E quando você fizer isso, that word will cleanse you and sanctify you. essa palavra irá te limpar por dentro e te santificar. In Ephesians 5, Paul says the word of God is a cleansing water.
Em Efésios 5, Paulo diz que a palavra de Deus é como uma água purificadora. When you hear and you respond to God's word, it cleanses you. Quando você ouve e responde a palavra de Deus, ela te purifica. By hearing the message of the gospel of Jesus Christ, Por ouvir a palavra do gospel, do evangelho de Jesus Cristo. by hearing the message of the blood of Jesus that can cleanse and forgive your sin, Por ouvir a palavra do sangue de Jesus que pode te limpar e purificar. putting faith in that word Colocando fé nessa palavra. allows that word to cleanse you Essa palavra, você dá permissão que essa palavra te purifique. and position you to hear his spoken word. E te posiciona para que você possa ouvir a palavra dita dele. Then in John 17:17, No livro de João 17, versículo 17, Jesus said, "Sanctify them in the truth. Your word is truth." pode colocar no quadro, por favor? Alguém? João 17, 17. Let me read it again in English. Vou ler de novo em inglês. Sanctify them in the truth. Your word is truth. Santifica-os na verdade, e a tua verdade, a tua palavra é a verdade. After we have been cleansed by the word of God, Depois que nós fomos limpos e purificados pela palavra de Deus, then we must be sanctified by the word of God. depois precisamos ser santificados pela palavra de Deus. The word sanctify means to be made holy. A palavra santificar quer dizer ser santo. This means to take on the holy nature of Christ, Isso quer dizer adotar a natureza santa do Senhor, so that we will no longer live in sin. para que não mais vivemos no pecado. God does not want to just cleanse you from your sin and forgive you. Senhor não quer somente te limpar do seu pecado e te perdoar. He wants to change you so you will sin no more. Ele quer te modificar e te transformar para que você não peque mais. Amen. Amém? We need to have our nature changed. Nós precisamos ter a nossa natureza transformada. We need to have our spirit changed. Nós precisamos que o nosso espírito seja transformado. God's nature is his Holy Spirit. A natureza do Senhor é identificado pelo seu Santo Espírito. And the fruits of the Spirit are love, joy, and peace, E como o fruto do Espírito é amor, alegria e paz, patience, kindness, and goodness, paciência, bondade e paciência, bondade, eu esqueci como é que é o verso, gente, perdão. Benignidade, obrigado. amen. Amém. Faithfulness, humility, Fidelidade, humildade, self-control. domínio próprio. This is the nature of God. Essa é a natureza do Senhor. And we need our spirit, our nature to be changed into the nature of God. E precisamos que a nossa natureza seja transformada como a natureza do Senhor. In order for this to happen, E para que isso aconteça, we need to be separated from the demonic nature. precisamos ser separados desse poder, dessa natureza demoníaca que temos. We need to be separated from satanic nature. Precisamos ser separados de natureza satânica que temos. We need to be separated from the demonic spirits. Nós precisamos ser separados dos poderes demoníacos que temos em And our nós. hearts need to be united with Christ through his Holy Spirit. E nossos corações precisam ser unidos com o Santo Espírito de Jesus. It is the word of truth that has the power to separate you from demonic spirits. É a palavra baseada na verdade da Bíblia, de Jesus, que vai te separar dos poderes demoníacos. It is the word of God that is a fire É a palavra de Deus que é o fogo, that consumes those demonic spirits, que consome esses espíritos demoníacos, that separates them from our lives, que separa eles das nossas vidas. and that then we are allowed to be united with God's Holy Spirit. Que nos permite a ser unidos com o Espírito Santo de Deus. This is why every Christian needs deliverance at some level. E é por isso que em algum momento da vida de algum cristão, essa pessoa sempre vai precisar de libertação. The ministry I work with in Africa
O ministério pelo qual eu trabalho na África, one of their main ministries is casting out devils. o ministério principal deles lá é libertação. Casting devils out of non-Christians Libertando as pessoas dos espíritos demoníacos em pessoas comuns and out of Christians. e de pessoas cristãs também. Amen. Amém? Every Christian needs deliverance at some level. Todo cristão precisa de libertação em algum ponto da sua vida. You cannot go any farther in God without deliverance. Você não pode entrar num nível mais profundo no Senhor sem libertação. Something needs to be taken from you Algo precisa ser tirado de você to make room for God's Spirit. para que o Espírito Santo tenha lugar para habitar. Amen. Amém? This is why Jesus taught us to pray for deliverance. É por isso que o Senhor Jesus nos ensinou a orar por libertação das pessoas. When the disciples asked him, "Teach us how to pray," Quando os discípulos perguntaram a ele, ensina-nos a como orar. one of the lines in the Lord's Prayer Uma das palavras, uma das frases na oração do Senhor says, "Deliver us from all evil." diz: liberta-nos de todo mal. Deliver us from all the power of the evil one. Liberta-nos de todo o poder do mal. He taught us to pray for deliverance. Ele nos ensinou a como orar por libertação. It's in the Lord's Prayer. Está na palavra do Senhor, está na oração do Senhor. He wants you to ask him to deliver him. Ele quer Deliver you. Ele quer que você pede a Ele que Ele te liberte. But the enemy has convinced the church Christians can't have demons. Mas o inimigo conseguiu de alguma forma convencer a igreja de cristãos não pode ter espírito maligno. And if you don't know an enemy is there, E se você não souber que o inimigo está ali, you will not fight him. você não vai lutar contra ele. Amen? Amém? Satan's greatest weapon is to hide himself and make you believe that he is not there. A arma mais poderosa de Satanás é se esconder e fazer com que você acredite que ele não está ali. But the Bible says we need to be wise as serpents. Mas a palavra diz que precisamos ser tão sábios como serpente. We need to be wise to his ways. Nós precisamos ser sábios como a forma que o Senhor age. A watchman knows his enemy. Um atalaia conhece o seu inimigo. A watchman will study his enemy. Um atalaia vai estudar o seu inimigo. He will learn all about the enemy. Ele vai conhecer todos os atributos do seu inimigo. So that when he sees him, Para que quando ele conseguir enxergar ele, he recognizes him immediately. ele consiga reconhecer ele imediatamente. Because time is very important. Porque o tempo é muito importante. The watchman getting the word back to the city. O atalaia conseguindo trazer a palavra de volta para a cidade, para o povo. His timing is very important. Esse tempo é muito importante para ele. Therefore, he must know about his enemy before he even sees him. Então, por isso que ele precisa conhecer o inimigo antes mesmo que ele consiga enxergar ele. Amen? Amém? We must have our hearts cleansed and sanctified in order to hear the word of God. Nós precisamos ter o nosso coração limpo e purificado para que possamos ouvir então a palavra de Deus. Jesus said in Matthew 5:8, Jesus disse em Mateus 5, verso 8: "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." Abençoados são os de puro coração, de coração puro, pois eles verão a Deus. Amen? Amém? In John 18:37, Em João 18, 37, he said, "Everyone who is of the truth hears my voice." diz que todos aqueles que são da verdade, pertencem à verdade, ouvem a minha voz. This means you must be in the truth in order to hear his voice. E então isso quer dizer que você precisa pertencer à verdade, estar com a verdade para ouvir a voz dele. You must be cleansed and sanctified before you can hear his voice. Você precisa ser limpo e santificado antes de que você possa ouvir a voz dele. Faith in the truth
is what sanctifies us. E a fé que você ter fé na verdade é o que vai nos santificar. Those who have received the love of the truth Aqueles que receberam amor pela verdade and have been sanctified by the truth e que foi santificado por essa verdade are the ones who are positioned to receive the spoken word of God. são as pessoas que têm se posicionado para receber a palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus. Church, we live in an hour Igreja, hoje nós vivemos num tempo when it is absolutely critical we are hearing the voice of God. que é absolutamente crítico e necessário que possamos ouvir a palavra dita de Deus. Amen? Amém? Therefore, we must love the truth and embrace it. Então por isso precisamos amar a verdade e guardar ela no nosso coração. We must be in the truth, in God's word, and be devoted to it and living it out. Nós precisamos ser devotos e entregues à palavra de Deus, viver ela a cada dia e nos determinar a ela. Hearts are being tested in this hour in the church, whether you love God's word and love His truth. Nesse momento agora, corações estão sendo testados por Deus para ver se você ama a palavra dele e ama a verdade dele. You may want to be a watchman. Você pode até querer ser um atalaia. You may think it's a great calling to be a watchman, Você pode até achar que é um ótimo chamado ser um atalaia. and it is. E realmente é. But your heart is being tested by your love for God's word. Mas o seu coração está sendo testado pelo amor que você tem pela palavra dele. So many people want to hear the voice of God, Muitos querem ouvir a voz de Deus, but they have not allowed the truth of God's word to get into their hearts. mas não permitiram ainda que a verdade de Deus entre no coração And deles. you are in danger E você está em perigo of hearing voices a ouvir vozes that are not God's voice que não são da voz de Deus, because you don't know His word, porque você não conhece a palavra dele no seu coração, because you don't love the truth. porque você não ama a verdade. Learn to hear God's voice in the written word first. Aprenda a ouvir a voz de Deus na palavra escrita primeiramente. Let the word of God and the truth of God's word cleanse you and sanctify you. Permita que a palavra de Deus primeiramente venha te limpar e purificar e te santificar. Jesus said in John chapter 8 to the Jews who didn't believe him, Jesus disse em João capítulo 8 aos judeus que não acreditavam que ele era o Messias. He says, "Why don't you understand what I'm saying?" Ele pergunta a eles, por que você não entende o que eu estou dizendo? He did miracles in front of them. Ele realizava milagre na frente He deles. cast out devils in front of them. Ele expulsava demônios na frente deles. And they could not hear his voice. E eles não conseguiam ouvir a voz de They Jesus. could not recognize him. Eles não conseguiram reconhecer a ele. He says, "You can't hear my words Ele disse, vocês não conseguem ouvir as minhas palavras, because you're not of my Father. porque vocês não pertencem a Deus mais. You are of your father, the devil. Vocês pertencem ao seu pai, o diabo. He is a liar and the truth is not in him. Ele é um mentiroso e a verdade não está com ele. When he speaks lies. Quando ele fala mentira. But because I speak the truth, Mas porque eu falo a verdade, you do not believe me." vocês não creem em mim. He says in verse 47, chapter 8, No verso 47 do capítulo 8 de João. "He who is of God hears the words of God. Aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. And for this reason you do not hear them, E por causa desse motivo vocês não ouvem a Deus, because you are not of God." porque vocês não são de Deus. We must have the lies of Satan removed from our hearts. Nós precisamos que as mentiras que o inimigo, que Satanás fala para nós sejam removidos do nosso coração. I'm getting to the end here. E eu estou chegando ao fim já. We must have Satan's lies removed from our hearts. Precisamos que as mentiras que Satanás ministra a nós sejam removidos do nosso coração. Some of us have received the lies of Satan, Muitos de nós recebemos as mentiras de Satanás. and it is keeping us from hearing God's voice. Isso tem impedido-nos de ouvir a voz de Deus. It's keeping us from living in righteousness. Isso tem nos impedido de viver a justiça.
we need to be disconnected from those demonic spirits in their lives. Então precisamos realmente ser libertados e desconectados desses poderes demoníacos em nossas vidas. The last thing I want to bring out about God's spoken word E o último ponto que eu quero relatar sobre a palavra dita do Senhor is that first it cleanses and sanctifies you. é que primeiramente ele vem a nos limpar, purificar e santificar. Then when you have been cleansed and sanctified, you can be instructed by God's word. E depois que isso acontecer, você pode ser instruído e direcionado pela palavra You dele. can hear his word. Você consegue ouvir a palavra dele. Then the third thing E o terceiro ponto is that God's word is the power é que a palavra de Deus é o poder to obey and live in the will of God. para obedecer e viver na vontade de Deus. God's word is the power to live for him. A palavra de Deus é o poder que você vai usar para viver nele. Quickly turn to Hebrews chapter 1. Vira rapidamente em Hebreus capítulo 1. Hebrews 1 through 3 says this. Nos versos de 1 a 3 diz assim: God, after he spoke long ago to the fathers in the prophets, in many portions and in many ways, in these last days has spoken to us in his Son, whom he appointed heir of all things, through whom also he made the world. And he is the radiance of his glory, and the exact representation of his nature, and upholds all things by the word of his power. No verso 1 diz assim: Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Amen. These verses make us to understand that it is God's word that created all things. Esses versos nos fazem entender que foi a palavra de Deus que criou todas as coisas. And it is God's word that continues to uphold all things. E é a palavra de Deus que continua a sustentar todas as coisas. This means we are to be empowered by God's word. E isso quer dizer que precisamos ser empoderados pela palavra de Deus. We are to be upheld by God's word. Precisamos ser sustentados pela palavra de Deus. Note that it does not say God's word has power, Não diz que a palavra de Deus tem poder, but more importantly, God's word is power. mas que a palavra de Deus é o poder. Amen? Amém? God's word does have power, A palavra de Deus sim tem poder, but power is not the foundation of God's word. mas o poder não é a fundação, não é o que sustém a palavra God's dele. word is the foundation of power. A palavra de Deus que é a sustentação e a fundação do poder. Amen? Amém? God's word is so important A palavra de Deus é tão importante that there's a verse in the Psalms que tem um verso em Salmos that says that God's word is above his name. que diz que a palavra de Deus é acima do nome dele. God's word is even above his name. Que a palavra de Deus supera o nome de Deus. That's the importance of God's word. Para que possamos entender o quão importante é a palavra dele. Because God is his word. Porque Deus é a palavra dele. And Jesus is the revealed word of God. E Jesus é a palavra revelada de Deus. The spoken word of God is the power to live in righteousness. E a palavra dita do Senhor é o poder para viver a justiça dele. The spoken word of God is the power to walk in the Spirit. A palavra dita do Senhor é o poder para poder andar no Espírito. The spoken word of God empowers you to be a Christian. A palavra dita do Senhor te empodera para poder ser um cristão. Salvation is all about becoming one with Christ. A salvação quer dizer você ser um com Cristo. And we become one with Christ. E nós somente nos tornamos um com Cristo, We will behave like Christ que nós nos tornaremos como Cristo e agiremos como Cristo. when we have his spoken word abiding in us. Quando tivermos a palavra dele dita dentro de nós e morando em nós. He wants his word to abide
in you. Ele quer que a palavra dele habite em você. Not just something that you go to for a few minutes. Não your algo day. pelo qual você procura por alguns minutos num dia. He wants you to be living in the Word. Ele quer que você habita na palavra. He wants you meditating on His Word. Ele quer que você venha meditar na palavra dele. Apostle John Chi teaches his disciples O apóstolo John Chi, ele ensina para os discípulos dele the secret to the power of God o segredo do poder de Deus. is to have the Word of God going through your mind constantly. É ter a palavra de Deus passando na sua mente o tempo todo, constantemente. That way the enemy cannot fill you with his lies. Porque assim o inimigo não pode encher a sua cabeça com as mentiras dele. Amen? Amém? Hallelujah. Let's all stand Aleluia. up. Vamos ficar de pé, The igreja. musicians can come Os up. músicos podem se posicionar. God wants to deliver us tonight from all the lies of the enemy. O Senhor quer nos libertar esta noite de todas as palavras do inimigo. Last night we were inspired to surrender all. Ontem à noite nós fomos inspirados a nos render e entregar tudo para Ele. We were inspired to lay our lives down. Nós fomos inspirados a entregar a nossa vida a Deus. Tonight, God is saying, will you live in my word? Agora, essa noite, o Senhor está perguntando: vocês viverão na minha palavra? Will you be devoted to my spoken word? Você vai vai fazer devocionar a sua vida à minha palavra? Will you live your lives so you can hear my word? Você vai viver a sua vida para que você possa ouvir a minha palavra? And like Christ, will you live by every word spoken out of the mouth of God? E assim como a Cristo, você vai viver por cada palavra dita pela minha boca? God is saying the time for doing your own thing is over. Deus está dizendo que o tempo para fazer a sua vontade acabou. Living by your own motivations is over. O tempo de viver as suas motivações acabou. Last night when you surrendered all again to Jesus, Ontem à noite, quando vocês entregaram tudo aos pés de Jesus, you said, I'm willing to die for you, Jesus. vocês disseram: estou pronto e disposto a morrer por você, Jesus. I'm asking you tonight, are you willing to live for Jesus? Agora estou perguntando se você está disposto a viver por Jesus. Are you willing to lay this life down? Você está disposto a entregar e deixar essa vida sua para trás? Let the spoken word of God cleanse you. Permitindo que a palavra de Deus dita venha te purificar e limpar? Let God's word separate you Permita que a palavra de Deus venha te separar de todas as coisas. from all agreement with the enemy. Te separar de todos os acordos que você já fez com o inimigo. Lift your voice. Invite the Spiritual Son. Permita que o Espírito entre, o Espírito Santo venha. Ask him to take control. Pede que o Espírito Santo tome controle de você agora. Ask him to break the chains of Pede que ele venha quebrar as cadeias neste lugar e na sua vida. Ask him to break every Peça que ele venha bondage quebrar of as Satan in your cadeias life. que o inimigo, que Satanás colocou em suas vidas. I want you to pray while we're singing this song. Eu quero que vocês orem no Espírito enquanto cantamos essa música. Prepare your hearts. Prepare o coração de vocês. Aleluia. Jesus.
spirit. Pede ao Senhor para tirar tudo que no seu coração que não contém Ele. Remove anything between your heart and His Spirit. Que Ele tire tudo que há no seu coração que te separa do Espírito Santo. There is power in the name. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias There is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name. I want you to come up here to the front. Come up here to the front. Ask God to separate you. Ask Him to give you ears to hear. Aqueles que querem que seu coração seja separado em nome de Jesus, venham à frente agora. Ask Him to give you eyes to see. Pede que Ele te dê olhos para enxergar e ouvidos para ouvir. Ask Him to break every chain of Satan off of your life. As cadeias de There Satanás is da sua vida. power. There is power in the name of Jesus. Come on, lift your hands and Levante pray. as suas mãos e adore ao Senhor. How many of you know that God has a role to play Quantos aqui sabem que o Senhor tem uma peça na sua vida? and you have a role to Que play? você tem algo a realizar para Jesus. God has a role to play Deus tem algo que Ele quer fazer na vida de vocês. and you have a role to play. E você tem algo a fazer pelo Senhor. It is not all up to God, Não depende somente de Deus. and it is certainly not all up to you. E não depende somente de vocês. Amen? Amém? God has the power to deliver you. Deus tem o poder para te libertar. God has the power to heal you. Deus tem o poder para te curar. God has the power to set you free. Deus tem o poder para te libertar e te fazer livre. Your job is to believe. Mas o seu trabalho, o seu papel é acreditar. Do you believe?